Opa! Bora praticar Docker, MySQL, JWT, Spring Boot. No vídeo anterior desenvolvemos a API cliente, disponibilizamos uma base de dados MySQL com Docker, criamos a imagem em Docker da nossa API cliente Spring Boot. Na API cliente disponibilizamos alguns endpoints, entre eles a criação do cliente, a atualização do cliente, a consulta do cliente e a deleção do cliente. Se você não assistiu o vídeo anterior, que representa a parte 1, recomendo que assista antes de continuar nesta prática. Nesta prática, vamos habilitar o Spring Security na API cliente. Além disso, vamos permitir que os usuários gerem tokens com o JWT. Desta forma, o usuário vai se autenticar e, mediante ao perfil de cada usuário, o mesmo terá acesso ou permissões condizentes com o seu perfil, previamente configurado. Esta prática não é trivial. Se alguma coisa não ficar clara, deixe seu comentário aqui embaixo, que responderei com o maior prazer. Desejo profundamente que vocês gostem dessa prática e bora praticar. Aqui está a nossa API cliente, desenvolvida na prática 1, e o primeiro passo é adicionar as dependências necessárias para o desenvolvimento do nosso objetivo, que é adicionar segurança à nossa API. No POM, para habilitar a segurança, basta adicionar a dependência do Spring Security. E para a geração do JSON Web Token, vamos adicionar a dependência JJWT na versão 0.9.0. E agora vamos criar nosso pacote de segurança. No pacote de segurança, vamos criar a estrutura de usuário. Primeiramente, vamos criar um pacote de enums. No pacote de enums, vamos criar perfil enum, que será o perfil de usuário, onde teremos 3 perfis: o perfil de administrador, operador e consulta. Já que possuímos os perfis, agora vamos criar nosso usuário. Antes de criar o usuário, vamos criar o pacote. Em nossa entidade usuário, vamos ter o nosso ID, vamos ter e-mail e password, além do nosso perfil que acabamos de criar. Em seguida, vamos criar o nosso repositório. Em nosso repositório, vamos adicionar nossa interface de usuário repository, estendendo o JPA repositório com o nosso usuário e o tipo de ID do usuário. Vamos criar o método findByEmail, retornando um optional, que pode ser nulo. Esse e-mail ele será o nosso login da classe útil. Com o nosso repository criado, podemos criar o nosso service. Em nosso service, vamos criar nossa classe de serviço de usuário. Nossa interface usuário service terão 2 métodos. O método findByEmail, que receberá um e-mail e retornará ao usuário, um option de usuário. E o método save, que receberá um usuário e salvará o mesmo em nossa base MySQL. E em seguida retornará o usuário salvo na base. Agora vamos adicionar nosso pacote de implementação. No pacote de implementação, adicionamos o usuário service em MPL, implementamos nossa interface usuário service, adicionamos nosso repositório de usuário e sobrescrevemos os 2 métodos de nossa interface, o método findByEmail e o método de salvar o usuário. Com nosso pacote service e suas implementações de usuário criada, podemos criar nosso pacote resource. Também conhecido como controller. Antes de criar o nosso resource, vamos criar nossos usuários de resposta e de requisição. Então, vamos criar nosso pacote request e o nosso pacote response. Em nosso pacote request, criamos o nosso user request. O nosso user request terá o e-mail e terá o password e o perfil. Vamos obrigar o preenchimento do e-mail
e do password. Para que a gente consiga colocar as validações em nosso user request, vamos adicionar no POM a dependência de validações. Com a dependência de validações adicionadas no POM, podemos adicionar a obrigatoriedade do envio do e-mail na requisição. Caso vocês queiram, em outro vídeo podemos falar detalhadamente referente às validações. Mas por agora, vamos obrigar na requisição o envio do e-mail e obrigar o envio do password. Em nosso pacote response, vamos adicionar o user response, que será o nosso retorno, onde retornaremos apenas o e-mail e o perfil. Por segurança, não retornaremos o password. Agora podemos construir nosso resource de usuário. Adicionando o nosso usuário resource, adicionei a anotação de log4j2, nossa anotação REST controller, para informar o Spring Boot que essa classe é o nosso controller, o nosso endpoint usuário, o cross origin sem filtro de origem, ou seja, qualquer origem pode acessar o endpoint usuário, o required arg constructor para criar um construtor com a nossa interface usuário service e o nosso password encoder, e agora nosso método para salvar o usuário do tipo post. Adicionei também o nosso response de status com o status criado, que será a nossa resposta, o código 201, que é status criado. Nosso método save para salvar o usuário receberá um usuário request. Desta forma anotamos com request body, e além disso adicionei o @valid. Desta forma o usuário que estiver fazendo a requisição será obrigatório o preenchimento dos campos e-mail e password. Ao receber o usuário request, criamos uma entidade usuário, copiamos os atributos de user request na nossa entidade usuário, para a gente guardar na base o password encodado, ou seja, não fica explícito qual o valor digitado pelo usuário. Utilizamos o password encoder, passando o user request get password. Para que nosso password encoder funcione, precisamos adicionar uma configuração. Desta forma, vamos criar nosso pacote de configuração. Em nosso pacote de configuração, adicionamos o nosso Web Security Config. Adicionamos a anotação Enable Web Security. Não precisa anotar com @configuration, porque o Enable Web Security já possui a anotação de @configuration. E aí, voltando para que o password encoder funcione, precisamos adicionar o bin password encoder, com o método password encoder, retornando bycrypt password encoder. Desta forma, todas as vezes que for gerada uma senha, mesmo que seja igual, vamos supor, o usuário passar 123 no user request, como password, ele vai gerar sempre um hash diferente, isso dificultando a identificação da senha real. Esse bycrypt é muito seguro e recomendado. Desta forma, no usuário resource, o password encoder ele é injetado no início da aplicação, e dessa forma não precisa adicionar o autoride. Chamamos o usuário service para salvar o usuário, logamos o usuário criado na base, criamos o nosso user response, o nosso retorno, copiamos os valores das propriedades da nossa entidade usuário no nosso usuário response. Em seguida, devolvemos o nosso user response com o nosso status criado. Desta forma, a estrutura de usuário está finalizada. Talvez você deva estar se perguntando por que dentro do pacote security tem os mesmos pacotes que possui o raiz, que é o cliente, como por exemplo request, resource, repository, entities e service. Enfim, é intencional pelo seguinte motivo: caso você queira remover a segurança, basta você remover a pasta security e remover as dependências de segurança do POM, e o seu projeto já está sem segurança. E caso você queira adicionar em outro projeto, basta você copiar a pasta security no projeto e adicionar as dependências do POM, e o seu projeto estará seguro. Com o nosso resource de usuário criado, podemos subir a aplicação. Mas antes de subir a aplicação, vamos para nosso container. Listei nossos containers, nosso php-myadmin, nossa aplicação e aqui o nosso banco. Vamos dar um stop somente em nossa aplicação. Vamos copiar aqui o hash.
da aplicação. Aplicação parada. Podemos ver que ela foi parada. Somente nossa aplicação está parada. PHP-MyAdmin continua startado e o MySQL também continua startado. Voltamos para nossa API. Para que a gente consiga startar ela localmente, precisamos fazer a seguinte alteração. Em nossa application YAML, alteramos a nossa database, que é o nosso container, para localhost. Na classe principal do projeto, podemos startar com o modo debug. Podemos identificar que nossa API está startada na porta 8080. Além disso, podemos observar em nossa base de dados que já foi criada nossa tabela de usuário. Ao subir nossa API com nossa estrutura de usuário, vamos fazer o seguinte teste. Na API cliente, para a gente consultar, basta a gente colocar localhost na porta 8080 e colocar cliente. Como habilitamos o Spring Security, não conseguimos mais fazer consultas na porta 8080 sem autenticação. Aí você deve estar se perguntando, e essa tela de login, quem criou? É uma implementação do próprio Spring Security. Mas como nosso objetivo não é autenticar com usuário e password por uma tela de login, ou seja, que tem a sessão, e sim passando um token JWT, então vamos implementar a geração do JSON Web Token, que é o JWT. Mas agora vamos para uma parte mais complexa, mas que vamos praticar e tirar de letra, que é a implementação referente à geração do JSON Web Token, o nosso JWT. Primeiro vamos no Application YAML, vamos adicionar as seguintes propriedades. A primeira propriedade aqui é o JSON Web Token com um secret. A propriedade secret é a chave que é utilizada para a geração do token. Recomendo que você gere essa chave de forma complexa, mas que você possa resgatar. Pode ser um texto, pode ser em base 64. Eu só recomendo que seja complexo. Aqui embaixo, a propriedade expiration. Eu vou utilizar 30 minutos, mas fica a seu critério. Se você quiser que o seu token seja válido por mais de 30 minutos, só colocar aqui em minutos. E a propriedade serve o erro, incluindo mensagem sempre. Quer dizer que toda vez que tiver uma exception, ele vai adicionar a mensagem relacionada a exception, caso você não defina a mensagem. Mais à frente vamos ver alguns exemplos na prática. Agora vamos criar um pacote utils. No pacote utils, vamos adicionar a classe JWT util. Vamos anotar com @component. Vamos adicionar duas propriedades. O @value vai pegar o valor do JWT secret que está no application e o expiration também. Vamos criar agora o método gerar data expiração. O método gerar data expiração retornará a data atual mais 30 minutos definido no application YAML. Antes de dar continuidade na criação dos métodos da classe JWT útil, vamos criar nosso usuário JWT request e nosso usuário JWT response nos seus respectivos pacotes dentro do pacote security. O usuário JWT request vai possuir o e-mail e o password que será necessário para a solicitação do token. O nosso e-mail é o equivalente ao login e o password e a senha. Esse será o nosso usuário de solicitação de token JWT. Agora vamos adicionar o nosso usuário JWT response, que será o nosso usuário corrente, onde possuirá apenas o token e o e-mail. Com os usuários JWT criados, podemos continuar adicionando os métodos em nossa classe JWT útil. Vamos adicionar o método obter token, que receberá a solicitação do usuário JWT request, que acabamos de criar, onde será construído o token através da classe JWTS, onde será construído o token possibilitado pela dependência adicionada no POM. JJWT, o JWT vai construir um token, onde esse token é dividido em três partes,
como podemos ver no site jwt.io, a primeira parte é o header, separado por ponto. A segunda parte é o payload. E a terceira parte é a assinatura. Os dados informados no token são chamados de claims. Um dos claims é o sub, que no caso é o que a gente está passando aqui como subject, e é o nosso e-mail recebido no usuário JWT request. A data de expiração nós estamos recebendo do método gerar data expiração. A assinatura nós passamos dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o HS1512, que é o algoritmo para a geração do token, combinado com a nossa chave secreta. Desta forma é construído o token. Agora vamos adicionar o nosso método getClaims. O método getClaims vai receber o token gerado no método anterior, verificar a assinatura, que é o nosso secret, e dar um parse no token e retornar um objeto claim que contém as propriedades adicionadas no token, mas ele só retornará se o token não estiver expirado, ou seja, o token válido. Adicionando o método getUsuário, que recebe um token, passa para o método getClaims e retorna o claims getSubject, que foi adicionado no token. Para verificar a data de expiração, vamos utilizar o getDataExpiração, onde vamos receber um token, chamar o método getClaims passando o token, receber os claims e retornar a data de expiração, que foi passada no token gerado anteriormente. Agora vamos adicionar o método token expirado. Também vamos receber um token, chamar o getDataExpiração, passando o token com a data de expiração, verificamos se a data de expiração está vencida, referente à data atual. E por último, adicionamos o método token válido. Esse método vai receber o token. Se o token não estiver expirado, o token é válido. Agora vamos implementar a classe userDetailService. Na classe userDetailService.impl, que é uma classe do core do Spring Security. Vamos precisar do nosso repositório de usuário. Nosso método loadUserByUsername vai receber o username, que em nosso caso é um e-mail, com o nosso repositório de usuário utilizando o e-mail. Vamos obter a nossa entidade usuário. Caso o usuário não exista, vamos informar e-mail não encontrado para o e-mail informado. E vamos retornar um userDetail, que também é do Spring Security Core, passando o e-mail do usuário, que é o login, e o password, que é a senha. Na propriedade authorities, vamos precisar criar um método para fazer a conversão dos perfis dos usuários em authorities. Com o método mapToGrantAuthorities, vamos receber o perfil do usuário e retornar uma lista de authorities. Em seguida, podemos criar o método que vai autenticar antes de gerar o token. E para autenticar, vamos precisar do password encoder e criar o método autenticar. O método autenticar vai receber o usuário JWT request, passar o usuário JWT request e-mail, que é o login, para o método loadUserByUsername, que vai retornar um userdetails, que é o usuário que veio da base. Em seguida, o password encoder vai verificar se a senha informada é igual à senha da database. Se a senha for válida, ele vai retornar o userdetails. Se a senha for inválida, vai lançar a exceção senha inválida. Agora em nosso usuário resource, vamos disponibilizar o método para obter o token JWT. Mas para isso vamos precisar adicionar userDetailService.implement com a anotação authoride para injeção de dependência. Vamos precisar também do JWT util, também adicionando a injeção de dependência. Em seguida, podemos criar o nosso método que irá nos devolver o token. Esse método é o getAutenticação, que receberá um usuário JWT request. Com o nosso usuário DetailService.implement, vamos autenticar. Caso esteja tudo no conforme, usuário e senha esteja válida,
Em seguida, vamos chamar o método obter token do JWT útil, que vai nos retornar o token. Então, retornando o usuário JWT response com o e-mail, né, o login do usuário e o token, e com status 200, que é ok. Caso o token esteja expirado, ou o usuário detail não exista, ou por algum motivo a gente não consiga gerar o token, vai ser lançado uma exception com status não autorizado e a mensagem correspondente à exceção. Para a gente testar nosso endpoint de autenticação e receber um token, precisamos fazer algumas configurações no Web Security Config. Vamos estender a classe Web Config Security Adapter. Vamos sobrescrever o método configure. Este método configure recebe como parâmetro o HTTP Security do Spring Security. No HTTP Security desabilitamos CSRF, informando para o Spring que nossa API é back-end, ou seja, não vai ter páginas web. E neste momento vamos autorizar as requests solicitadas para o path usuário, permitindo todas. Os dois asteriscos representam os parâmetros e métodos do path usuário, ou seja, a autenticação vai estar permitida e a criação de usuário em função do permit all. Os demais endpoints, como o de cliente, é obrigatório estar autenticado. Com o parâmetro end, retornamos para a raiz do HTTP Security e informamos que nossa API é stateless, ou seja, ela não vai guardar a sessão. Desta forma, podemos testar o nosso endpoint de usuário, criando um usuário e gerando um token. Stopar a aplicação e reiniciar em modo debug. Ao subir, deu um erro aqui no user detail service implement, porque eu esqueci de anotar como service. É bom que esses erros aconteçam para que a gente possa solucionar o problema e servir de aprendizado. Vamos restartar novamente a aplicação. Com a API startada na porta 8080, podemos fazer o teste nesse endpoint com o método post. Vamos tentar criar um usuário, madisonsilva@teste.com.br, e com a senha medtech123 e a role administrador. Criamos um usuário, o status 201 criado, conforme status informado. Também informado aqui no log, né? Usuário cadastrado com sucesso, ID do usuário, e-mail. Podemos observar aqui que o password está encodado, ou seja, não está explícito, e o nosso perfil, o role administrador. Vamos verificar aqui na base. Podemos ver que já foi cadastrado aqui na base. Vamos cadastrar mais um usuário. Vamos dizer que o João é o operador. Também status criado do João. E vamos criar mais um agora, o José, com a role consulta. Então, os 3 usuários criados. Vamos atualizar. Cada um com um perfil diferente. Agora vamos gerar nosso token. Com o usuário madisonsilva@teste.com.br e o password medtech123, podemos solicitar a geração do token através do endpoint usuário/autenticação. Gerado o nosso token com sucesso, status ok, estamos testando este endpoint, o status de retorno ok. Podemos verificar o nosso token no JWT.io. Podemos verificar que o algoritmo da geração do token é o HS512, conforme informado no método obtToken. Agora vamos informar um e-mail inválido para testar. E-mail não encontrado. E uma senha inválida também. Senha inválida, ou seja, nossos testes para a geração de token estão ok. Então, agora precisamos utilizar os tokens nas requisições. Se eu fizer uma requisição para consultar os clientes sem passar nenhum tipo de autorização,
em nosso caso o token. Acesso negado. Para que a gente consiga autenticar utilizando o token, vamos precisar criar um filtro. No pacote Security, vamos criar um pacote JWT. No pacote JWT, vamos criar a classe JWT Authentication Token Filter. Essa classe vai servir para interceptar todas as requisições recebidas por nossa API cliente. E ao interceptar, essa classe vai solicitar a validação do token e adicionar as autorizações ao contexto Spring. Para começar, vamos adicionar duas variáveis estáticas, a authHeader, que é a autorização, e o beer prefix, que é o beer. Além disso, vamos estender nossa classe à classe once request filter e implementar este método. Para implementar este método, vamos precisar do UserDetailService Implement e do JWT útil. Vamos criar um construtor com os dois objetos. Então vamos criar uma variável usuário e receber a request. Quando for interceptada as requisições, vamos pegar a request, olhar o header da request e na propriedade authorization, vamos obter o token. Com um token diferente de nulo e o token iniciando por beer, significa que é a estrutura de um token válido. Então vamos remover o beer do token e verificar o usuário do token. Removendo o beer vai ficar só esta estrutura e aí ele vai verificar o usuário do token, que no caso neste caso aqui é joseteste.com.br. Em seguida verificamos se o usuário é diferente de nulo e se não existe nenhum contexto de autenticação. Então passamos o usuário e carregamos nosso usuário detail. Com JWT útil verificamos se o token é válido, ou seja, se ele não está expirado. Verificamos se o UserDetail é diferente de nulo. Com essas condições satisfeitas, criamos o nosso Authentication, passando o nosso UserDetail. A Credentials podemos passar nulo e as Authorities do UserDetail. Lembrando que as nossas Authorities são essas aqui: administrador, operador e consulta. Em seguida, pegamos o nosso Authentication e fazemos set details com o objeto Web Authentication Detail Source, passando nossa request, que é a requisição do contexto. E depois setamos a nossa Authentication no contexto do Spring Boot. E então adicionamos no filter chain a request e a response. E o nosso filtro está completo. Mas para esse filtro funcionar, precisamos adicionar a configuração. Na classe Web Security Config, o UserDetailService Implement, o JWT util e o método JWT Authentication Token Filter, passando o usuário DetailService Implement e o JWT util. Além disso, precisamos adicionar no método de configuração o filtro, chamando o método JWT Authentication Token Filter, para que nossa classe JWT Authentication Filter seja executada antes do Username Password Authentication Filter, que é do Spring. Com o nosso filtro finalizado, podemos restartar nossa aplicação em modo debug. Nossa API startada na porta 8080, podemos solicitar a geração de um novo token. Com este token, se a gente fizer a requisição da consulta de cliente sem passar o token, receberemos um acesso negado. Então vamos passar o token e desta forma obtemos o resultado esperado, que é a lista de clientes. Da mesma forma, se eu consultar cliente por ID, recebo um acesso negado. Outra forma de nós passarmos a autorização no Postman
podemos chegar aqui no header, habilitar authorization, colar o token e efetuar a requisição por ID, funcionando também. Vamos gerar um token com outro usuário. Com este token, vamos tentar criar um novo cliente. Se não passarmos o token, obtemos um retorno de acesso negado. Passando o token do tipo bear, criamos o cliente Marcos Teste com esses dados. Então podemos observar que basta estar com token válido e todas as requisições estão funcionando. Mas na prática precisamos ter perfis diferentes para cada execução, para cada solicitação. Então vamos fazer a configuração. Na classe de configuração do Web Security, config, vamos adicionar o Enable Global Method Security com o parâmetro pre-post enable igual a true. Desta forma, nos endpoints, poderemos utilizar na prática o conceito de autorização. Adicionando o pre-authorization com N-role administrador, somente o usuário com perfil de administrador conseguirá criar clientes. Ou seja, mesmo que esteja autenticado com o token, se não tiver o perfil de administrador, não conseguirá criar um cliente. Já a consulta de cliente, quem tiver o perfil de administrador, operador ou consulta, poderá fazer a consulta da lista de clientes. Vou deixar o Find by ID sem nenhuma pré-autorização, e isso significa que qualquer usuário autenticado com token poderá fazer a consulta por ID. Por e-mail, vou deixar disponível somente o operador e a consulta. Já a alteração do cliente, vou tirar o de consulta, e a deleção do cliente, vou deixar somente o administrador. Desta forma, podemos testar se a pré-autorização está funcionando. Vamos dar um stop na API e restartar em modo debug. Com a API startada na porta 8080, vamos testar. O primeiro teste que vamos fazer é tentar criar um cliente com um usuário que não é administrador. O José é um usuário de consulta, então vamos gerar um novo token para o usuário José. Com este token vamos tentar criar um novo cliente. Forbidden, ou seja, acesso negado. Vamos criar um token para o administrador. Com o token do administrador, vamos tentar criar um cliente. Vamos botar aqui Marcos 2. Ou seja, o administrador conseguiu criar. Vamos para o próximo. A consulta, qualquer perfil pode realizar a consulta. Então vamos testar. Vamos deletar esse daqui, utilizar o de cá. Então com esse daqui, ó, já apareceu mais, né? Marcos 2, que já está aqui. Então ele já consegue consultar. Se a gente voltar aqui, fazer um novo, pegar o José aqui, que é de perfil de consulta. Lembrando que esse token ele tem a validade de 30 minutos. Então, a gente pode alterar aqui o token. E também realizado com sucesso. Agora vamos fazer com o João, né? João. Então com o token do João, podemos voltar aqui na consulta, substituir pelo token do João. E também realizou a consulta. Vamos para o próximo aqui, por ID. Como ele não tem nenhuma pré-autorização, basta estar autenticado com o token e vai estar autorizado a realizar a consulta. Se a gente tentar aqui consultar cliente 5, vai dar um forbidden. Vamos voltar para autorização, clicar aqui em bear e vamos utilizar o último token que geramos.
e a consulta é realizada. Na consulta por e-mail, eu vou tentar consultar com o perfil de administrador. Vamos utilizar o token do administrador para fazer uma consulta por e-mail. Vamos tentar consultar joseteste@teste.com.br. Esse ainda está sem token. Forbidden, acesso negado. Então vamos colocar no authorization o token do administrador. Forbidden também. Vamos gerar um token do João. Token do João para consulta de e-mail. Sucesso, então o joseteste foi encontrado. Vamos para o próximo. Vamos tentar alterar. Somente o administrador e o operador pode. Então a gente pode tentar aqui com o José. Gerar um token aqui para o José. Então voltando aqui, para a gente fazer essa edição, vamos ver aqui quem é o usuário, os usuários. Vamos pegar esse último usuário aqui, ó, Marcos2Teste, que é o ID 5. Vamos alterar o nome e o telefone, né? Então vamos alterar o cliente 5, adicionar o token e o body vamos alterar o nome e o telefone. O nome da Marcos 2, vamos colocar Marcos 2, Marcos Teste 2, e aqui vamos colocar 000. Pronto. Com essa alteração, Forbidden. Por que Forbidden? Porque a gente utilizou o do José. José só emite para consulta, ele só tem um perfil de consulta. José só tem um perfil de consulta. Então a gente pode pegar um dos dois aqui, opera tanto o operador como o administrador. Vamos pegar o do João, né? Pra gente fazer essa alteração. Então pegando o token do João. Com o token do João. Alteramos o Marcos Teste para Marcos Teste 2. Podemos ver aqui na base, estava Marcos 2 Teste, agora está Marcos Teste 2. E foi alterado, fone móvel para 000, está correspondendo. E por último, vamos fazer o teste de deleção, que somente o administrador pode fazer. Vamos pegar o ID 5, não tem authorization, então Forbidden. Se eu utilizar o do João, não vai também Forbidden. Vamos gerar um do Madison Silva, que é administrador. Com esse token. Fizemos a deleção. Recebemos o status 204, sem conteúdo. Podemos verificar na base o ID 5. Vamos atualizar. Foi deletado. A pré-autorização também já foi testada. Então, todos os nossos URIs, tanto de cliente como de usuário, já foram testadas. Após a criação do usuário administrador, eu sugiro que seja adicionado no método de criar usuários a pré-autorização ResenRole administrador, para que somente o perfil de administrador possa criar outros usuários. Chegando aqui, vamos dar um stop na aplicação e no application YAML DB, que é o nosso container e o banco de dados configurado no Docker Compose. E dessa forma vamos colocar nossa API em um container Docker novamente. Docker com este comando vamos executar novamente o nosso arquivo cliente Docker Compose, modo de teste, passando o parâmetro de build para ele refazer o build da nossa API, e o último parâmetro force recreate para forçar criar novamente os containers. Com todos os serviços já disponíveis, limpar a tela. Que nossa API está funcionando no container. Podemos fechar o IntelliJ.
Para finalizar, vamos fazer um teste aqui só de consulta de usuário. Esse aqui é o teste anterior, o 5 já foi deletado. Vamos gerar um novo token. Token gerado. Vamos fazer uma consulta. Prontinho, todos os clientes que estão cadastrados estão aí, com exceção do deletado. Com nossa aplicação rodando no Docker. Podemos disponibilizá-la no Docker Hub da seguinte forma: Docker push e o nome da API e a tag. Agora vamos verificar no Docker Hub. Acessando o Docker Hub, podemos verificar que temos Meditech /clientes, que já foi atualizada há poucos segundos. Então, se você quiser utilizar a nossa API clientes em um container Docker, basta executar o comando docker push meditech /clientes e substituir a tag por 1.0. E desta forma você poderá testar o funcionamento da API. O Docker Hub não estava no escopo, acabei falando um pouquinho aqui, superficial. Caso vocês queiram saber mais, deixe um comentário aqui embaixo. Então, chegamos ao final desta prática, com os nossos objetivos concluídos. Na prática 1, criamos a API cliente, com acesso ao banco de dados, onde a API cliente desenvolvemos um CRUD de clientes. E na parte 2, habilitamos o Spring Security, fizemos a integração com o JWT, além de controlar os perfis de acesso à API. E finalizamos criando a imagem da nossa API no Docker Hub. Quero agradecer os incentivos, os comentários, os apoios de todos vocês que estão nos acompanhando. Se esta prática te ajudou de alguma maneira, deixe o seu gostei, comente, compartilhe e não esqueça, bora praticar!